Gravando. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Então, e aí, então, o Calderaro, então, vai responder ao questionamento do André Luiz sobre a questão do animismo e do mediunismo, ok? E aí, nós vamos pedir, embora esteja parado no meio desta resposta, eu vou pedir, então, para a Elisete ler a partir do início da resposta. A consulta Uhum. exige... Ok? Então, é só para todo mundo que chegou mais tarde, a gente vai recomeçar no início do parágrafo, beleza? Então, vai, Elisete. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores consensuosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Isso. Antes dela continuar, só lembrando, em muitos centros espíritas, muitos médiuns, né, sofreram ataques dizendo que a manifestação não era mediúnica, não era de um espírito, mas era do próprio médium. Esquecendo todo mundo que não existe a comunicação espiritual do espírito, né, sem que ele faça uso, né, da mente e das forças do médium, certo? Então, sempre o médium vai participar da comunicação mediúnica. Então tá, vamos continuar então. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Você Confirmações sabe, só um pouquinho, você sabe o que é Cérbero, né? é aquele cachorro da mitologia grega. Isso. Eu me remeti mais no Cérbero, que também fala do Inferno de Dante, não tem? Também. Tem. Então é isso daí. E o que quer dizer, né? O Cérbero, né? Se constitui, se converteu em Cérbero. Não deixa nada acontecer, né? É impossível de você passar por ele. Esse é um problema, o problema anímico, né? Da manifestação mediúnica. Você fala assim, não tem manifestação mediúnica. O que tem, na verdade, é a mente do médium se fazendo passar por um espírito diferente. E isso é muito complicado. Imagina um médium que está começando a desenvolver a mediunidade receber esse tipo de informação, né? Ou de acusação, né? Porque eu já ouvi pessoas falando assim de uma maneira, ele usa a palavra cruelmente aqui, né? Sendo cruelmente usado, e eu senti exatamente isso, uma, uma palavra extremamente dura para com um determinado médium, que não tem cabimento de acontecer, certo? Muito bem, desculpa, vamos em frente. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza.
Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores, que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Dá uma paradinha. Então, quando a gente estuda no livro dos médiuns sobre a formação dos médiuns, né, é o capítulo da formação dos médiuns, é muito importante a gente perceber o que está escrito ali, certo? O médium precisa estudar, o dirigente do trabalho precisa estudar, o dialogador precisa estudar, para ver como que o desenvolvimento ocorre. Então, como as coisas acontecem na maioria dos casos, você tem um conjunto de médiums, vamos dizer assim, que vai da consciência mais alta até a quase, né, inconsciência, ou seja, sem tomar conhecimento na inconsciência, o médium demora, ou, na verdade, só toma consciência daquilo que foi falado por seu intermédio quando ele ouvir de novo a comunicação, por exemplo, né? Agora, no início, há uma confusão na cabeça do médium muito grande. É natural, porque vem um pensamento que não é seu, e ele fala, isso é meu ou é do espírito? Ah, eu tenho medo de falar e, não, e ser meu e não ser do espírito. E isso impede a pessoa de desenvolver a mediunidade. Então, se a gente souber que a pouco e pouco o médium vai se soltando, vai dando cada vez mais condições para que o espírito comunicante tenha mais, como que eu vou dizer, desenvoltura para usar suas ferramentas mentais, né? O médium vai ganhando confiança, e isso é aos poucos. Quando a gente começou a escrever, lá com 7 anos de idade, certo? Nem sei que idade que o pessoal começa hoje, parece que com 5 anos já estão tentando escrever, ensinar, né? Ô, meu, era difícil escrever, né? Tinha pessoas que tinham muita dificuldade, né, de controle motor fino da mão, e mesmo os que tinham, no início, faziam os garranchos desse tamanho, né? Tanto é que, não sei se com vocês acontecia isso, mas a gente tinha um negócio chamado caderno de caligrafia, em que você tinha que escrever a letra maiúscula num tamanho e a letra minúscula num tamanho menor, né? Bonitinho. Você já fala, Faustinho. Então, a gente nota aí, né, que esse desenvolvimento da mediunidade, ele ocorre aos poucos. E se nós tivermos consciência disso, nós não teremos medo, certo? Mas, se você tem pessoas que não só desconhecem e, ao mesmo tempo, são descaridosas, né? E tratam a pessoa até mesmo de maneira ríspida, né? Ou falando assim, olha, isso tudo que aconteceu com você aqui é tudo animismo, não tem nada de um espírito aparecendo, não, isso daí é tudo da tua cabeça.
médium não vai mais. Ou o médium iniciante não vai mais lá. Isso se não parar completamente. Então, é preciso tomar muito cuidado, certo? As coisas não são prontas, né? A luz não se faz simplesmente, né? A hora que a gente acende o botãozinho lá, precisa ter um conjunto de atividades aí para que a luz apareça, né? Porque a corrente elétrica que passa pelo bulbo lá né, da lâmpada é que vai emitir elétrons que, ao baterem no bulbo, vão gerar luz no visível, né? Então, a coisa não é assim, craft, resolvido. Ao contrário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, certo? Com esse desenvolvimento. Faustinho ia falar alguma coisa? Ou ele só apareceu para dizer, aqui estou? Então, Eduardo, eu vivi um pouco disso que você acabou de falar, né? Hum, A sorte nossa é que naquela época a gente tinha a Leda e a Lídia mais disponíveis, que orientaram, porque eu comecei a minha mediunidade com 16 anos. E assim, ó, não deu tempo. Então, tinha muita coisa que vinha que eu não sabia se aquilo era meu ou se era. Então, a Lídia e a Leda orientaram a gente. Apesar de eu nunca de eu não ter uma mediunidade de psicografia, meu pai tinha, né? Mas só para lembrar, ó, caderno de caligrafia. certo. Isso. E era uma coisa doída quando a gente era pequeno, porque os professores exigiam que a gente fizesse a letra redondinha. Eu não tinha paciência de fazer a letra redonda. Mas isso que você falou é bem sério mesmo. Né? A pessoa precisa de orientação, precisa de auxílio nessa parte, porque pode confundir mesmo. E daí, para pegar um caminho errado, é, é uma linha muito fininha. É, verdade. Para quem pesca, é uma linha 0,10. Existe, bom, eu não pesco, então eu não faço ideia do que é uma linha 010. Fala, Renato. Só complementando o que o Faustinho falou e você, a importância não é só do médium estudar. O grupo inteiro tem que estar preparado para o trabalho mediúnico, porque a responsabilidade do dirigente, dialogador, né, de usar todos esses instrumentos para que você auxilie o médium a chegar ao melhor que ele pode oferecer, é todo mundo junto. Né? Então, é muito importante que todos estejam sempre afinados. E o estudo, gente, é fundamental. Né? Quando a gente fala estudo, não é o aprendizado que a gente conquista nos livros, obviamente, mas também no dia a dia, na prática consciente, tanto da mediunidade quanto do diálogo e da direção também. É um conjunto. Acho muito importante isso. Isso mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Não? Então vamos em frente, Lisete. Nenhuma árvore nasce produzindo e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Isso, fala. Então,
né? É muita atenção. O médium é parte integrante e absolutamente necessária na comunicação dos homens com os espíritos. Dito isso, né, é importante a gente ler lá no livro dos médiuns como que se processa. Você vai primeiro iniciando, você se coloca o Kardec nesse capítulo trata principalmente da mediunidade de psicografia, né? Ele até explica por quê, mas então, de qualquer forma, o médium tem que esperar, colocar um lápis, certo? E pedir a Deus que permita, né? Ele está pedindo a Deus proteção para ele, proteção ao seu, ele pede ao seu espírito guia que esteja presente, se coloca e tenta escrever. Se ele não tiver, né, a mediunidade de psicografia, não vai escrever. Não quer dizer que ele não tenha outro tipo de mediunidade, né? Muito bem. E ele fala lá, olha, no começo é mais difícil. Você demora mais para poder começar. E aí, a hora que começar a escrever, vai ter que se aperfeiçoar até que você tenha o manejo. Então, é o que ele chama lá de médium completo, né? Aquele médium que já desenvolveu e que pode dar a comunicação de qualquer espírito, certo? Protegido sempre pelo seu mentor espiritual, pelo seu guia espiritual. E, portanto, toma tempo, certo? Então, o desenvolvimento mediúnico, seja na psicografia, seja em qualquer outro tipo de mediunidade, né? O caminho é o mesmo. Ele vai ter que se aperfeiçoar. A gente volta a lembrar lá do André Luiz, desculpa, do Emmanuel, falando para o Chico Xavier. A gente treinou aí durante vários anos, agora pode jogar fora tudo isso que a gente escreveu, né? Imagina, imagina um espírito dessa categoria falando agora que nós vamos começar o nosso trabalho. Primeiro, ele treinou o médium até estar capacitado para começar a escrever livros. Comentários? Então, vamos em frente. Precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Fez pequeno? Ou seja, ele está falando, o médium precisa estudar, a gente precisa dar condições para o médium estudar. E é fundamental que o médium estude, certo? Não somente no início. Ele não pode ficar pensando que ele já sabe tudo. Veja o quanto nós estamos aprendendo e somos o que a gente chama de macaco velho aqui, né? Fala, Ivone. É exatamente isso que você está falando, né? Eu acho assim, mesmo aquilo que a gente já viu, a gente rever faz bem, porque a gente vai amadurecendo. E cada vez que a gente ouve e estuda aquilo que a gente já viu, a gente aprende um pouquinho mais. Então, o estudo é sempre. E tem essa necessidade de todos os médios estudar, senão, como que vai trabalhar? Pois Né? é. E tem uma coisa interessante. Aquele que já conhece e que tem experiência vai passando
para os médiuns que estão iniciantes os perrengues, as coisas, as dicas, né? Vai, com o seu conhecimento, colaborando no conhecimento do outro, né? Esse é um trabalho importante também de cada um de nós, porque tem muita gente, e eu já ouvi várias vezes, até falei aqui, né? Não, eu já sei tudo sobre mediunidade, eu já pratico a mediunidade, já está pronto. Eu não preciso ir estudar a mediunidade, eu Também já já sei como que é, né? E é muito ruim isso. é muito ruim, porque, na realidade, essa pessoa que sabe tudo, ela está fechada para o aprendizado, né? Então, é complicado. Uhum, é isso mesmo. E é como você falou, a troca de experiências é que nos traz maior abertura, maior conhecimento, porque você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Essa troca é muito boa. É. E é fundamental para o médium despertar, né? Muitas vezes você tem um médium antigo no trabalho mediúnico que age sempre da mesma maneira. Ela não faz movimentos para sair, né, da mesmice. É muito interessante, né? Por quê? Porque ele tem medo ou sei lá o quê, né? Preguiça de estudar, preguiça de se mover do lugar que está. E o estudo, ou o conhecimento trazido pelo estudo, né, tem este ponto crucial, que é informar o médium. Sai desse lugar, cara. Aprenda, cresça, né? Ó, esse negócio é assim, 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 é desse jeito. Vamos, vai nesse caminho, né? E tem muitos que não querem fazer isso, não. Não querem estudar. O É verdade. que se há de fazer? A gente faz a nossa parte. É escolha. Continuar insistindo, sempre falando. A casa tem que dar oportunidade, dar as ferramentas para que os médios estudem, todo o resto também. Né? É a tentativa de se melhorar sempre. É. E no nosso cantinho não faltam oportunidades de aprendizado, hein? Muito bem. Vamos lá, Elisete. Esse pequeno intervalo, que não usei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isto quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele? Isso, dá uma paradinha. Vejam que ele está falando de coisas aqui fantásticas, né? Tudo bem, a gente já sabe, né, que os animais aprendem. Eles têm inteligência? Têm inteligência. Eles têm inteligência. Mas a sua memória é fragmentária, né? É fragmentada, são pequenas coisas que ele vai aprendendo. Ele não concatena aquilo lá para ter uma solução,
porque ele não raciocina, ele não tem a razão para juntar as coisas e definir. Embora, muitas e muitas vezes, você nota claramente no animal, né? Ele parece estudar como é que são as coisas, ele vai aqui, ele vai ali e tal, e depois toma uma ação que ele acha que vai ser produtiva para ele, correta para ele, e muitas vezes ele consegue. Outras vezes não, ele sabe que ali não vai ter, aquele caminho não é o melhor para a solução. Então, ele fala, no caso dos animais de Pavlov, né? Que as mentes dos animais memorizavam. Olha, se você fizer assim, vem até aqui e me dá um abraço, que você vai receber o carinho. O animal fazia uma vez, olha, veja isso, vem, veja isso. E aí, pronto, ele gravava na memória que teria, se ele fizesse determinada ação, ele teria uma recompensa boa para ele. E se ele fizesse outra coisa boa, ele ia ter uma recompensa, ou, na verdade, um retorno muito ruim para ele. Por exemplo, ele podia tomar choque, né? Então, é importante a gente pensar, né? Se no animal, e esse é o ponto importante de nós conhecermos, o animal tem a capacidade, né, de memorização, o que é natural. Por quê? Porque vai ter que ser transmitido para a espécie. Esse tipo de conhecimento tem que entrar, eu vou colocar no DNA físico daquele animal, do espírito daquele animal que está animando aquela carne, aquele animal, né? Vamos dizer assim, físico, e que depois vai animar outro, e assim por diante. Aquele conhecimento está nele. É muito interessante isso. Só que a sua mensagem, a sua memória é fragmentada, ela não é contínua. E ele não vê uma consequência sempre para aquilo, né? Ele sabe que se ele fizer tal coisa, ele vai ganhar comida, se ele não fizer, ele não vai ganhar. E ele sabe que se ele fizer determinada coisa, que é muito parecida com a outra, ele pode levar uma punição. E aí ele vai aprendendo, ele vai gravando, né? E aí ele pergunta, imagina, então, uma mente humana capaz de raciocinar, além de receber o estímulo, né? Saber buscar qual é a melhor resposta àquele estímulo, guardar aquela consequência, certo? Saber que ele vai incorporando e adicionando ao seu conhecimento ao longo das suas diversas existências. E aí vem um espírito, um ente separado dele, e vai utilizá-lo. Vai utilizar a sua mente. De uma certa forma, né? É um estímulo ao, vamos dizer assim, como é que eu vou fazer? É uma lembrança do Pavlov, né? Quer dizer, ó, chegou um espírito aqui, ele está me influenciando, ele quer falar, ou ele quer escrever, certo? Bom, é um estímulo, faz a sua parte, e vamos ver o que acontece, né? Por isso que ele fala, imagina, né?
Se no animal com memória fragmentária, ele consegue manipular as energias para poder responder aqueles tipos de estímulo, o que não faria, então, né, o, o homem, né, a mente, né, de um homem, né, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele. Então, ele vai, né, responder não a reflexos condicionados, mas sim a um estímulo de uma mente externa à sua. Então, veja que importante que é, né, a gente prestar atenção naquilo que está sendo dito. E aí, para aqueles que falam dos animais, que adoram os animais, isso e aquilo, olha aí, tá vendo? Os cães, né, os animais têm memória, né? Por enquanto, a gente sabe que eles não têm o raciocínio e a consequência de raciocinar e agir, e mais ainda a consequência do agir. Ao agir de um jeito, você vai receber, certo, uma resposta. Se agir do outro jeito, você vai receber outra resposta. Uma pode ser muito boa e a outra muito ruim. E é assim que a gente vai aprendendo, a gente grava na nossa memória esse tipo de informação e concatena uma com a outra. Vamos em frente? Falei demais, né, gente? Me desculpem. Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém? Está vendo? É assim que funciona, gente. Toda vez que vai estudar, né, a gente pensa que vai ter várias pessoas interagindo ali, mas não acontece. Um cara não para de falar, os outros ficam só ouvindo, e depois, não, deixa quieto, deixa. Mas aí você já falou tudo? Às vezes, sim. Vamos lá. Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona a fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Isso. Então, vem a pergunta para todos vocês. Vocês compreendem essa dificuldade que ele está falando? Esse é o ponto-chave, né? Ele está dizendo aqui que não existe esse instrumento completo sem que haja um começo e um desenvolvimento da mediunidade. As pessoas falam assim, é muito interessante, eu já ouvi falar várias vezes isso. Não, se a pessoa tem mediunidade, tem e pronto. Certo? Não precisa desenvolver a mediunidade. A mediunidade não se desenvolve, ela pertence ao médium. Aquilo lá ele nasce com aquilo. Bom, tudo bem. Quanta coisa a gente nasce e depois não utiliza, né? Então, a mediunidade, se ela é intrínseca
ao ser humano, e, portanto, todos nós temos mediunidade, a gente tem que colocar ela em prática. E para colocar em prática essa mediunidade, ela não nasce pronta, não tem nada na natureza que nasce pronta. Então, você pega uma sementinha, põe na terra, ela passa um tempão no escuro até desabrochar, depois vai, nasce uma coisa pequenininha, até chegar uma árvore grandona que dá frutos e sombra e faz o trabalho dela. Assim é com a nossa mediunidade, com as nossas habilidades. Quando o cantor vai cantar, né, ele começa cantando no banheiro, todo mundo fala assim, nossa, você canta muito bem, tal, né? Por quê? Porque tu vai no banheiro e ele canta aberto. Muito bem. Aí ele vai, se ele quiser se tornar um profissional do canto, ele vai ter que estudar canto, ele vai ter que estudar música de modo geral, ele vai ter que treinar a voz. Tem toda uma preparação para que aquele jovem, né, que é jovem, que está desenvolvendo, né, a sua capacidade de cantar, precisa aprender a dominar as cordas vocais, precisa dominar a respiração, precisa ter coordenação motora para visualizar os instantes em que ele vai entrar, né? Tem várias coisas que a pessoa precisa estudar e desenvolver. Assim também é com a mediunidade. Embora a pessoa nasça com a possibilidade de ser médium, ele precisa, de qualquer jeito, de treinamento, daquela faculdade que ele mais deseja, por exemplo, desenvolver. Comentários, pessoal? Não? Ele fala bem claro assim: ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Né? Não tem o que fazer, você vai ter que ir lá fazer. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos, ele está falando daqueles dirigentes que chegam, ou esclarecedores, que chegam e metem a boca na médium, no médium, né? Então, ele fala assim, lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Eles exigem faculdades completas. E não tem como fazer isso. Certo? Não tem como. Dúvidas, comentários, pessoal? Muito bem. Então, vamos em frente. Sim, começava a entender as Todo mundo aqui já entendeu. as elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isto, a continuação das definições, na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para um pouquinho só. Bom, solução de continuidade. A gente pensa que é uma solução que está estabelecida, né,
a ligação de uma coisa ou de outra. Ele fala que é ao contrário. A solução de continuidade é exatamente uma busca por uma solução que, que estabeleça, né? No caso, ele está fazendo a ideia da ponte, o médium ser uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, certo? Então, essa seria a solução de continuidade, certo? O médium ser isso, né? Mas ele vai, na verdade, ele pode ser isso. É ele que vai resolver o problema. Como ligar, né, o campo material e o campo espiritual. O mundo espiritual e o mundo material. Certo? O espírito, ele tem corpo fluídico, tudo bem, mas ele é espírito, ele não consegue, né, agir sobre a matéria, como acontece no caso do espírito encarnado. Um espírito desencarnado tem que fazer um esforço muito grande para poder levantar um objeto de lugar, né? Então, vamos lá. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artifícios da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avanço espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Isso, dá uma paradinha rápida, né? Então, veja o que ele está dizendo, né? Que é imprescindível, né? É imprescindível haver aprendido a ceder. O que quer dizer aprendido a ceder? O que vocês acham que é isso? Elisete? Não sei, pensando em mediunidade, é ceder, dar passagem, né? E nem todos a realizam. É deixar acontecer, Uhum. Confiar, né? confiar. Né? Então, é princípio, ele precisa aprender a ceder. Por exemplo, até agora, eu falei, né? Já fui tentar fazer desenvolvimento da minha mediunidade. Cara, não deu certo. O que eu posso fazer? Pode ser o problema de que eu, como médium, não cedo o meu corpo físico para qualquer espírito chegar e ficar falando por meu intermédio. Só pode ser isso, certo? Mas, fala, Renato. Acho que não, tem tudo isso mesmo. Às vezes a gente não quer perder, tem um medo de perder o controle, né? Tem isso também, tem a falta de confiança na gente mesmo, então você não cede, tem um monte de coisa. Mas no final das contas, para mim pelo menos, é quando você cria confiança em todo aquele conjunto, né? E saber que você continua como dono do seu corpo, você não está perdendo de forma nenhuma isso, né? E que fazendo isso você vai estar auxiliando um outro espírito de necessidade. Mas é todo um conjunto, obviamente, né? Mas eu acho que a perda de controle é o mais importante. É. Então, veja, quais são as aquisições, né? Ele reclama devoção à felicidade do próximo. Por que isso? Porque a mediunidade, embora ela seja para o indivíduo médium, esse espírito médium, do médium, certo? Ela é a oportunidade, é a ferramenta de crescimento espiritual, se ele trabalha no bem de todos.
certo? Então, ele, o espírito que vem se comunicar, né, seja bom para ele, seja para outras pessoas que vão se beneficiar com aquela mensagem, né, você tem que, você tem que querer colaborar, você tem que querer envolver esse espírito, né, numa vibração de muito amor, recebê-lo com amor, permitir que ele se utilize de você com amor. E por isso que ele fala assim, reclama devoção à felicidade do próximo. Elevada compreensão do bem coletivo. Ele precisa entender, olha, quem vai se beneficiar com isso, com a minha mediunidade? Ela vai ficar num círculo restrito ou ela pode ser, né, espalhada para muitos, né? Aí ele fala ainda mais, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Quando ele fala assim, né, serena superioridade nos atritos, né, com a opinião alheia, é você confiar. Confiar que a equipe espiritual vai estar fazendo o melhor por seu intermédio. É fundamental que isso ocorra, né? Comentários mais? Pois não. Na verdade, eu caí sem querer aqui, que minha gata desligou a minha conexão. Mas tem uma É, coisa interessante, né, Edu? A gente falando desse negócio de mediunidade, você falando de que, olha, tudo isso que você falou teoricamente é muito bonito, né? é. Então, Por aí isso que você ele falou. fala dos teóricos lá, mas só que eu não sou dos teóricos que destrói É. a mediunidade do outro, não. E aí é interessante porque, assim, eu me lembro quando eu comecei, porque eu sou jovem, né? Eu sou júnior. Eu gosto de brincar que eu sou júnior, né? Comecei agora tem pouquinho tempo, né? Hum. Lá no nosso grupo. E eu lembro que no começo era uma dificuldade, né? Porque eu falava assim, não tô sentindo nada, não, né? Não tem nada. Que tá um bando de maluco aqui, né? Essa turma toda, né? E aqui tem um monte de gente do meu grupo, né? Então eu posso brincar. Mas eu me lembro da Nilaine, né? Nossa querida Nilaine, que ela é um amor de pessoa, né? É. E, e ela olhou um dia para mim e falou assim: Olha, relaxa e fala o que vier na sua cabeça. Na outra, que na semana seguinte, eu quase tive um treco lá no processo mediúnico, que foi a primeira vez que eu consegui. E eu me lembro, né? Porque a primeira vez a gente lembra, né? Como é que é, né? As sensações, tudo isso ficou muito gravado em mim. Porque toda essa parte é muito bonita, né, Dudu? Ó, confia em Deus, os espíritos estão aqui, faça com amor, né? Mas Uhum. para mim o que ficou foi o que a Nilaine me falou, né? Daquele jeitão dela, né, Dudu, que você conhece bem, né? E foi uma Então, dica impressionante, né? Muito que bem na, dada. ver- que na verdade me destravou, né? Me destravou daquele jeito dela, assim, né? Aquele jeitão dela, né? Super, assim, né? Me deixou à vontade, me destravou. Despachadona. É. E eu sinto que foi, né, uma coisinha um comentário que acabou me destravando, né? E são essas pequenas coisas, eu acho, né, na prática mesmo, que fazem a diferença algumas vezes, né? Então Hum. era isso, mas eu não ia falar nada não, mas eu falei porque, né, já viu, né? Mas Muito eu acho bom, legal. obrigado. Eu acho que é importante trazer esses depoimentos, né? Por exemplo, eu tentei, cara, durante um bom tempo, Eu lembro. mas não deu certo. O que eu posso fazer? Não deu certo. Não é, mas é interessante para cada um de nós funciona de uma forma diferente, não é? E, e a prática é muito diferente da teoria, né? É,
Porque a gente vai, tudo isso que você vai, a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né? Tanto que, às vezes, no trabalho, os médiuns levam bronca dos esclarecidos. Olha, recebe com amor, né? Aham. Recebe com carinho. Então, eu acho que, assim, isso tudo a gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas sempre tem alguma coisinha, eu acho, pelo menos no meu caso, eu imagino que deva ser assim para outros médiuns, alguma coisa que destrava essa coisa da mediunidade. Não é porque a gente estuda, 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 mas eu, pelo menos, cheguei lá e ficava só olhando, né? Porque falava assim, Deus, né? A Malu sentava do meu lado e eu, E né? aí? Mas é Então, isso. bom, espera só um pouquinho, Renato, a Ivone ia falar antes. Ivone? Não está querendo. Aqui, ó, o microfone. Na realidade, é exatamente isso. A gente não pode esquecer que dentro da reunião mediúnica a gente está amparado pelos encarnados e pelos desencarnados. Então, a gente tem que confiar. A partir do momento que a gente tem essa confiança, o intercâmbio acontece. É que nós ainda queremos controlar muito, ser muito controladores. E Uhum. aí, muitas vezes, nós freamos e fechamos o canal da mediunidade. Pois é. Muito bem, Renato. Não, isso aí era muito sim, bem pouquinho, é só lembrar, como o Alexandre colocou, a importância do grupo, né? A coesão, a abertura de chegar e falar, cara, relaxa aí, vem o que na cabeça você fala, pronto, você quer melhor que isso, mas isso não invalida o estudo, obviamente, né? Mas Uhum. auxilia você colocar em prática aquilo que você já, daí para frente a coisa vai embora. Mas é importante manter sempre esse diálogo, não só com o espírito, mas com os médios também o tempo todo, para que essa confiança mútua possa sempre produzir mais em cada reunião. Acho muito importante a conversa que tem que ter mesmo. Então, eu queria só adicionar nesses depoimentos de vocês, assim, o espírito traz para o médium determinadas sensações que são agradáveis ou desagradáveis, certo? Quando é uma sensação desagradável, de imediato, o médium deve vibrar com muito amor e carinho em benefício do espírito. É fundamental. E que ele consiga diferenciar entre um fluido desagradável de um determinado espírito e o, o fluido leve, gostoso de um espírito guia, né? Ele tem uma ferramenta na mão que ele tem que trabalhar com essas sensações, certo? Ele pode ter sensação de frio, sensação de calor, e tudo isso para o médium, né? Ele precisa entender essa diferença de fluidos. Ele precisa, não basta. Eu vou precisar ligar aqui uma coisa. Espera aí. Isso sim que é preguiça, hein? Sem levantar da cadeira. Então, o médium precisa, né, prestar atenção no ambiente mediúnico. A confiança em todos os companheiros, a confiança no esclarecedor. Ele até pode ter alguma, assim, puxa vida, mas esse esclarecedor, ele é muito diferente do outro, eu me acostumo mais com o outro. Pode ser. E aí ele pode falar isso. Isso daí não tem problema. Falar, certo? E aí, às vezes, até a troca de experiências, né, e de sensações são importantes no desenvolvimento da mediunidade. E a,
a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos. É fundamental. Mais alguém? Alexandre, você estava aberto para falar? Não, não. Não? Não. Deu o nosso horário também, Dudu, são 9 agora, então. Tá Nossa, tudo certo. me perdoem, eu nem percebi, hein? Então, nossa, vai parar bem no meio de novo. É isso, para conseguir edificação é aqui, né? Isso. Tá bom. Então vai parar bem aqui no meio. Muito bem. Ô, Alexandre, você não quer fazer a prece de encerramento para mim, não? Quero. Você estava pensando nisso e eu também. Então tá Tudo bom. bem. Então vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes e os nossos corações. E agradecer a espiritualidade por essa hora de estudo de obra tão importante que nos ensina tanto sobre tantos temas. E vamos aproveitar e vibrar por todos aqueles irmãos que mais necessitam. Aqueles pobres e miseráveis que não têm o que comer, que não têm o que vestir e que não têm onde morar. Orar pelos irmãos em zonas de guerra e de conflito. Orar pelos órfãos e abandonados, pela velhice desamparada. E lá pelo solar das Magnólias, que ontem recebeu a visita dos nossos companheiros do cantinho. Que Jesus abençoe sempre aquele lugar e aquele hospital. E assim, com o coração repleto de alegria, nós vamos deixar a nossa prece e as nossas melhores energias para que a equipe que nos acompanhe possa levar e entregar a todos aqueles irmãos que mais necessitam. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória, e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa Abraços e beijos. noite. Boa semana.